Quem foi Roboão e por que suas decisões tiveram um impacto duradouro na história de Israel? Se você não está familiarizado, Roboão era o príncipe herdeiro de Israel, sendo filho de Salomão e neto do rei Davi. Ele cresceu em um período de grande prosperidade no reino de Israel, onde seu pai era reconhecido por sua sabedoria excepcional e vasta riqueza. No entanto, Roboão testemunhou uma mudança radical nesse cenário. Ele viu toda a grandeza do reinado de seu pai se dissipar diante de seus olhos, e a partir desse momento, Israel nunca mais foi o mesmo. Foi durante o reinado de Roboão que o reino unificado de Israel entrou em colapso, dividindo-se em dois reinos distintos, o reino de Israel, no norte, e o reino de Judá, no sul. Assim, Roboão é considerado o primeiro rei de Judá após essa divisão. Este vídeo explora a história verdadeira de Roboão conforme descrita na Bíblia. Se você não me conhece, meu nome é Franciné Ferreira, criador do nosso canal Bíblia Arte Contada. Neste vídeo, você realmente entenderá quem foi Roboão, e estudaremos juntos tudo o que a Bíblia diz sobre essa história. O significado exato do nome Roboão é discutido entre os estudiosos. Mas a posição mais aceita é que Roboão significa o povo se expande ou ele aumenta o povo. Você pode ver que se isso estiver correto, curiosamente, o que aconteceu durante seu governo em Israel foi exatamente o oposto do significado de seu nome, já que durante seu tempo, o povo estava dividido. Roboão nasceu antes de Salomão ascender ao trono de Israel. Essa informação é possível à luz do registro bíblico de que o rei Salomão reinou por 40 anos, e Roboão começou seu reinado aos 41 anos. A mãe de Roboão era Naamá, uma mulher amonita. Embora a Bíblia não forneça mais detalhes sobre sua identidade, é amplamente aceito entre os intérpretes do Antigo Testamento que Naamá era uma princesa de Amon, provavelmente pertencente à casa de Naás, o rei amonita que manteve uma boa relação com o rei Davi. Mas Roboão cresceu em um ambiente familiar muito complicado. Seu pai era o rei israelita que mais transgrediu a recomendação divina contra a prática de se casar com muitas mulheres. Salomão teve 700 princesas como esposas e 300 concubinas. Além disso, ao longo do tempo, Salomão afastou seu coração do Senhor e começou a adorar os deuses falsos dos povos de suas esposas. Salomão até mesmo construiu um santuário para Milcom, o deus adorado pelos amonitas, que eram o povo da mãe de Roboão. Portanto, as práticas idólatras estavam muito presentes na vida de Roboão, e como Salomão, Roboão também manteve um vasto harém. A Bíblia diz que Roboão teve 18 esposas e 60 concubinas e foi pai de 28 filhos e 60 filhas. O texto bíblico registra os nomes de duas das esposas de Roboão, Maalat e Maacá, também conhecida como Mica. Maalat pertencia à linhagem de Davi tanto paternamente quanto maternamente, e juntos, Roboão e Maalat foram pais de Jeús, Samarias e Zaamá. Por outro lado, Maacá é mencionada como filha de Absalão e a mulher que Roboão mais amava. Os estudiosos discutem a identidade deste Absalão. Muitos acreditam que ele não foi filho de Davi que tentou usurpar o trono de Israel, já que a Bíblia menciona apenas Tamar como filha de Absalão. Outros acreditam que Maacá poderia ter sido neta de Absalão, provavelmente através de Tamar. No entanto, Roboão e Maacá foram pais de Abias, Atai, Ziza e Selomita. Roboão nomeou seus filhos para governar cidades fortificadas, uma prática comum na época para garantir a lealdade e a segurança das regiões. O filho favorito de Roboão era Abias, que acabou se tornando seu herdeiro aparente. O reinado de Roboão foi marcado por desafios e decisões que mudaram para sempre a história de Israel. Ele reinou por 17 anos, mas os estudiosos debatem as datas exatas de seu reinado. No entanto, a maioria concorda que ele provavelmente governou de 931 a 914 a.C. Antes da ascensão de Roboão ao trono de Israel, Salomão morreu em um período muito turbulento. Havia descontentamento entre o povo devido às políticas opressivas de Salomão, incluindo impostos pesados e trabalho forçado. Os israelitas mostraram um descontentamento insustentável, culminando em uma reunião em Siquém, onde as tribos do norte exigiram alívio dos pesados fardos impostos pelo governo de Salomão. No entanto, influenciado por jovens conselheiros, Roboão respondeu aos pedidos do povo com desprezo, autoritarismo e provocação.
Na verdade, Roboão agiu imprudentemente e ignorou o conselho dos anciãos de Israel, decidindo aumentar ainda mais a carga sobre os israelitas. Este foi um erro fatal que resultou em uma grande revolta que dividiu seu reino. As 10 tribos do norte se rebelaram sob a liderança de Jeroboão, formando o Reino do Norte. Isso demonstrou não apenas uma rejeição a Roboão, mas também à casa de Davi. Roboão até tentou reafirmar sua autoridade através da força militar, reunindo um exército de 180.000 homens das tribos de Judá e Benjamim. No entanto, essa tentativa foi frustrada por intervenção divina através do profeta Semaías. Deus sinalizou que a divisão do reino era sua vontade e proibiu Roboão de travar guerra civil contra as tribos do norte. O texto bíblico diz que a tensão entre Roboão e Jeroboão persistiu durante todo o seu reinado. Mas parece que Roboão sempre se sentiu mais ameaçado pelo Egito e pelos filisteus do que pelo reino do norte. Então, durante os primeiros anos de seu reinado, Roboão investiu em fortificar cidades, estabelecendo uma linha de defesa robusta especialmente ao leste e ao sul de Jerusalém. Essas fortificações não apenas forneceram segurança contra invasões, mas também reforçaram a autoridade de Roboão sobre as regiões internas de seu reino. Portanto, nesse aspecto, a fortificação de cidades e a construção de defesas foram medidas necessárias para garantir a segurança e a estabilidade do reino de Judá. Mas enquanto Roboão se concentrava em fortalecer o reino militarmente, espiritualmente, a situação se deteriorava. Na verdade, inicialmente Roboão e o povo mostraram lealdade ao Senhor, inclusive por causa das deviações religiosas de Jeroboão no reino do norte. Os sacerdotes e levitas de Israel retornaram a Judá naquela época. Mas após 3 anos, quando o reino de Judá já estava confirmado e fortificado, Roboão e seus súditos se afastaram do Senhor. Roboão e o povo de Judá adotaram práticas idólatras e abandonaram os ensinamentos de Deus. Então, rapidamente surgiram ídolos, altares e santuários onde eram praticados rituais pagãos. O texto bíblico diz que naquela época, até mesmo havia prostitutas cultuais em Judá, e o povo fazia todas as abominações que caracterizavam os povos cananeus que Deus havia expulsado daquela terra. Portanto, a idolatria se tornou predominante em Judá, e isso provocou a ira de Deus. A resposta divina à idolatria do povo de Judá veio no 5º ano do reinado de Roboão. O faraó Sisaque, fundador da 22ª dinastia do Egito, invadiu o reino de Judá e impôs a Roboão seu maior desafio. Esta invasão de Sisaque é corroborada por evidências arqueológicas e inscrições egípcias e foi em parte uma tentativa de reafirmar a influência egípcia na região. Em qualquer caso, a ofensiva de Sisaque evidenciou a fragilidade política e econômica de Judá e foi um golpe devastador para a reputação de Roboão. Sisaque não apenas tomou as cidades recém-fortificadas de Judá, mas também marchou contra a capital do reino, Jerusalém, e saqueou os tesouros do templo e do palácio real. A destruição só não foi completa porque Roboão e o povo se humilharam diante do Senhor em resposta à palavra divina que lhes veio através de Semaías. Deus teve misericórdia de Judá e poupou Jerusalém da destruição, mas permitiu a opressão egípcia sobre o povo. O fato de Roboão ser forçado a entregar aos egípcios os escudos de ouro que seu pai Salomão havia feito, substituindo-os por escudos de bronze, evidenciava sua completa humilhação. A glória de um reino que impressionava a todos durante os dias de Salomão já havia desaparecido. Esta invasão serviu como um lembrete a Roboão e seu povo das consequências de se desviar dos caminhos de Deus. O reinado de Roboão foi verdadeiramente tumultuado, e seu legado é uma mistura de sucessos e fracassos. Infelizmente, ele foi marcado nas páginas bíblicas como um rei que fez o que era mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Mas pelo menos 2 vezes, Roboão demonstrou obediência à voz de Deus, evitando que a ira do Senhor se derramasse completamente sobre seu reino. Na verdade, embora Roboão não fosse um exemplo de rei comprometido com os mandamentos do Senhor, ainda havia coisas boas em Judá durante seu reinado. Seu governo foi marcado por desafios internos e externos, e suas decisões tiveram repercussões duradouras para todo o povo de Israel. Portanto, a história de Roboão serve como um aviso sobre a importância da sabedoria, humildade e fidelidade a Deus. E quando os dias de Roboão terminaram, ele foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho Abias reinou em seu lugar.
Se você gostou de aprender sobre a história de Roboão na Bíblia, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Bíblia Arte Contada. Deixe seu like para que o YouTube promova este vídeo para mais pessoas, e escreva abaixo nos comentários se você já conhecia quem era Roboão na Bíblia. Obrigado a todos, e nos vemos no próximo vídeo.